em sabedoria, e o entendido adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras do sábio e suas adivinhações. Não te deixes seduzir por pecadores. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diademas de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores com blandices te quiserem tentar, não consintas. Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão o inocente, traguemos-los vivo como a sepultura, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de fazendas preciosas, encheremos as nossas casas de despojos. Lançará a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das tuas veredas, porque os pés deles correm para o mal, e se apressam a derramar sangue. Na verdade, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave, e estes armam ciladas contra o seu próprio sangue, e as suas próprias vidas espreitam. Tais são as verdades de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. O convite à exortação da sabedoria. A suprema sabedoria, altissonantemente, clama de fora. Pelas ruas levanta a sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama às entradas da porta e na cidade, profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Convertei-vos pela minha repreensão, eis que o abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas por que clamai, e vós recusastes? Porque estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção. Antes rejetastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também eu me virei na vossa perdição, e zombarei, vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão, porque aborreceram o conhecimento, e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho, e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho, e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que der ouvidos habitará seguramente, e estará descansado do temor do mal. Amém? Os irmãos podem se assentar? Glória a Deus. Aqui o Senhor, nesses dias, Ele tem dado provérbios para nós meditarmos, para nós aprendermos da palavra do Senhor, né? E aqui o Senhor está nos ensinando a cada dia, porque provérbios Ele vai falar que é para o sábio, Ele é para o jovem, Ele é para o velho, e é para aquele também que não tem sabedoria, para que ele venha adquirir sabedoria, né? Louvado seja o Senhor. E essa semana que se passou, o Senhor Ele foi trazendo provérbios para nós, né? Para nos instruir na sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui na palavra o Senhor começa dizendo no verso 2: para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, e para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o entendido adquirir bons conselhos. Louvado seja o Senhor. Então o Senhor está falando para nós que a palavra dele é tudo para nós. A palavra dele, ela faz aquele que é louco, sábio. Aquele que tem sabedoria, ela acrescenta sabedoria. Ela instrui o jovem o caminho que ele deve andar. Ela instrui aquele que já é velho no caminho que ele deve andar. Né? Louvado seja o Senhor. E aqui o Senhor fala, né? Para adquirir o entendimento. E muitas vezes a gente pensa, mas eu sou sábio, né? Eu tenho a sabedoria do mundo. Mas o Senhor, Ele vai nos mostrar que a sabedoria do mundo, ela é loucura diante do Senhor. Ele quer que nós sejamos sábios não apenas naquilo que se diz ao homem, né? Que é humano, mas na sua palavra.
dentro da palavra dele, né? Louvado seja o Senhor. E aí diz aqui, né, o verso 7, o temor do Senhor é o princípio da ciência, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. E esse mesmo verso veio no domingo, né? Esse mesmo verso, o Senhor usou da vida da pastora para falar isso para nós, que o temor do Senhor, o respeito, a obediência ao Senhor é o princípio da sabedoria. Você pode ter toda a sabedoria e instrução do mundo. Se você não tem temor ao Senhor, você é louco. Você pode ter toda a letra, falar várias línguas do mundo, mas se você não conhece a palavra, não vive a palavra, você é louco diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o Senhor ele começa falando no 8, filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Louvado seja o Senhor, né? E aqui o Senhor está falando assim, né? Ouve o que eu tenho falado para vocês. Deem ouvidos ao que eu tenho falado para vocês. Porque da mesma maneira que um pai, ele instrui o seu filho no caminho certo, daquilo que é bom, o Senhor ele também nos instrui no caminho certo daquilo que é bom. O pai, desde que a criança é pequena, o pai vai ensinando a não pegar nada de ninguém, a não mentir. E tudo isso ele ensina por quê? Para que lá na frente ele não se dê mal. Porque se ele aprender de criança que pode pegar as coisas dos outros, lá na frente ele vai roubar as coisas dos outros. Então o pai desde pequeno já vai falando, não pega nada de ninguém. Né? Quando eu era criança, eu lembro que se eu chegasse em casa com qualquer coisa diferente, eu me perguntava de quem era. Quem é? Quem te deu? Onde você conseguiu? Né? Porque eu me ensinando que eu não podia pegar nada de ninguém. E aqui o Senhor está falando, quando eu falo com vocês, é para o bem de vocês. É para que lá na frente vocês não se deem mal. Porque muitas vezes o Senhor ele não se repreende e diz assim, meu Deus, mas eu não estou nem fazendo isso. Mas ele já está te advertindo para você não fazer. É isso que o Senhor está falando conosco. Porque quando o Senhor ele vai trazer para nós a história do povo de Israel, a história de tantos outros homens que pecaram, o Senhor está falando para nós, olha, não faz igual. Porque o mesmo fim você vai ter. É isso que o Senhor está falando para nós. Quando ele mostra para nós o exemplo do bom e do ruim. Foi isso que o Senhor fez quando Israel entrou na Terra Prometida. Tinha 2 montes. E aí o sacerdote ele lia toda a lei. Se vocês verem tudo que está aqui, vocês vão ser abençoados. Vocês vão ser benditos aonde vocês estiverem. Mas a partir do momento que vocês se desviarem, a maldição estará com vocês. E é isso que o Senhor está falando. Olha, eu estou ensinando vocês. Para lá na frente, não falar que eu não falei. Não falar que eu não avisei. Não falar que eu não ensinei. Louvado seja o Senhor. E aí o Senhor vai falando no verso 9. Porque diadema de graça será para a tua cabeça, e colares para o teu pescoço. Louvado seja o Senhor. Filho meu, se os pecadores, com blandices, te quiserem tentar, não consista. Se disserem, vem conosco, expiemos o sangue, espreitemos sem razão o inocente, traguemos-los vivos como a sepultura, inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de fazendas preciosas, encheremos as nossas casas de despojos. Louvado seja o Senhor. E aqui, né, quando eu estava lendo esses versos, o Senhor ele colocou no meu coração que a palavra ela fala: do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque muitas vezes os pratos que vêm, eles vêm dessa maneira: olha, você vai ser grande, olha, eu vou dar riquezas para você. Não foi o que Satanás fez com Jesus? Colocou ele no alto do monte e falou assim: se você se prostrar e me adorar, eu te darei todos os ricos da terra, como se alguma coisa fosse dele. E aí o Senhor nos vira e fala: olha, somente ao Senhor teu Deus adorará, e só diante dele se prostrará. E é isso que o Senhor está falando para nós. O mundo ele vem com pratos, ele vem com muitas coisas que aos nossos olhos até maravilhoso. Mas o Senhor está falando: isso vale a sua alma? Vale a sua salvação? Porque a gente tem visto, infelizmente, muitas pessoas fazendo coisas por dinheiro. Né? Eu falei aqui há uns meses atrás que eles estavam tirando foto da íris dos olhos das pessoas e pagando um valor para elas. E muita gente estava indo. Vendeu a íris praticamente, né? Pelo dinheiro. E depois? O que vai acontecer? Porque eu não sabia disso, mas eu descobri esses dias que por mais que os gêmeos eles sejam idênticos, tudo é idêntico, o DNA é idêntico, o sangue é idêntico,
A íris é a única coisa que não é idêntica. Ela é a única coisa que você tem única, igual a sua digital. A sua íris, o íris, ela é única. E muitas pessoas foram vender porque, estão dando dinheiro. E lá na frente? Porque a gente vai ver que tudo nesse mundo é um preparamento para o anticristo. Ele já está na Terra, mas tudo está preparando o cenário. É uma íris, é um dado de banco, e lá na frente, né? Porque hoje existem hoje bancos que você só desbloqueia com a sua íris. Acho que eu não consigo. Já existe. E lá na frente, você desbloquear o seu banco, você vai ter que ter um chip. É tudo um preparamento, né? A palavra do Senhor nos mostra. Então o Senhor está falando para nós, não vale a pena. Não vale a pena você ter todo o ouro, todo o tesouro dessa terra, se você não tiver salvação. Você pode ser rico. É o Musk da vida. Rico. Ter tudo que você quiser, na hora que você quiser. Mas e a sua salvação você vai comprar? A sua salvação, a palavra do Senhor vai nos mostrar que não é ouro da terra. Não é joias da terra que vai comprar. Porque ela já foi comprada pelo sangue de Jesus. Mas nós temos que ser dignos disso. E para ser dignos disso, nós temos que andar segundo a palavra do Senhor. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Aí a palavra do Senhor, no verso 15. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Desvia os teus pés das tuas verdades, das suas veredas. Porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, debalde se estenderiam a rede perante os olhos de qualquer ave. E estes armam ciladas contra o seu próprio sangue, e as suas próprias vidas espreitam. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. Então o Senhor está falando, né? Como muitas vezes já foi falado aqui, não é pecado você ter riquezas, mas o seu coração não pode estar na riqueza. Porque a sua riqueza ela vai passar, e o seu coração, como fica? O Senhor ele nos fala, olha, juntar esse tesouro nos céus, por quê? O céu ele é eterno. Ele não vai passar. Se o seu coração estiver ligado no Senhor, o seu coração ele nunca vai vacilar. Mas quando os nossos corações eles estão ligados no homem, o homem decepciona. Se o coração está ligado na riqueza, um dia você está pobre. E aí? Porque na Covid a gente viu que muitas pessoas se suicidaram. Porque eram pessoas que tinham dinheiro, posses, veio a Covid, veio fome, veio muita coisa, elas perderam a riqueza delas. E elas ficaram como? Né? Porque o coração estava onde? Na riqueza. E por isso que elas se turbaram, né, o coração delas. Louvado seja o Senhor, né? É que nem aquele jovem rico. Você fala que ele fazia tudo. Os 10 mandamentos ele cumpria. Mas quando Jesus fala, vende tudo que você tem e me segue, você fala que ele sai entristecido, porque ele tinha muitas riquezas. E o coração dele então não estava na palavra, não estava nos mandamentos, mas estava nas riquezas. Diferente de Zaqueu. Porque Zaqueu era rico, porque ele era publicano. Mas quando Zaqueu ele tem um encontro com Jesus, a primeira coisa que ele fala, Senhor, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Porque Zaqueu ele entendeu que a salvação dele era mais preciosa do que qualquer riqueza, do que qualquer ouro que ele tivesse, né? Louvado seja o Senhor. Aí diz aqui o 20. A suprema sabedoria altissonamente clama de fora, pelas ruas levanta sua voz, nas encruzilhadas, no meio dos tumultos clama. Às entradas das portas e na cidade, profere a sua palavra. Louvado seja o Senhor. E não é isso que a gente tem visto? O Senhor ele tem clamado. Né? O Senhor ele tem clamado através dos cultos. O Senhor tem clamado nas lives. Muitas das pessoas que estão na rua começam a falar da palavra do Senhor. O Senhor tem clamado. Ele tem falado da sabedoria da sua palavra. Ele tem nos chamado ao arrependimento. E eu não lembro em qual dos livros, se é Jeremias ou Isaías, que o Senhor ele vai falar que quando o povo clamar, ele não vai ouvir. Porque ele clamou e ninguém ouviu a ele. O Senhor ele tem falado de arrependimento, de a gente se converter, a gente não tem ouvido muitas vezes. Né? A começar pela minha vida. E o Senhor está falando, olha, se você não me ouvir, naquele grande dia você também vai clamar. E eu não vou te ouvir. Porque a palavra do Senhor vai nos falar que muitos vão clamar, pedindo perdão, se arrependendo, querendo que os montes caiam em cima. E não vai ter jeito. Né? Ninguém pode fugir
da poderosa mão do Senhor. Louvado seja o Senhor. Aí diz o 22. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Louvado seja o Senhor. Então você está perguntando, né? Até quando? Até quando muitas vezes eu não vou ouvir o que o Senhor tem falado comigo? Até quando a gente vai insistir em continuar no erro, sendo que o Senhor já falou o que Ele quer de nós? Meu Deus. Porque todos os dias a gente fala assim, meu Deus, eu apanhei hoje. Todos os dias o Senhor nos bate, todos os dias o Senhor nos repreende. Mas é porque a gente não tem nada ouvido. Se a gente ouvisse a voz do Senhor, o Senhor nos repreenderia todo dia? Não. Você repreende seu filho quando ele faz a coisa certa? Não. É porque ele está fazendo errado, que a gente repreende, que a gente briga. E é por isso o Senhor está nos repreendendo todos os dias, porque a gente está continuando errado. Né? Louvado seja o nome do Senhor. E aí o Senhor fala, olha, convertei-vos, porque eu derramarei do meu Espírito. Hoje é o último dia da campanha, né? Enche-me da tua glória e do teu Espírito. Glória a Deus. E é isso que o Senhor está falando, eu quero encher. Porque lá em Joel é uma promessa. Em Joel, quando o Senhor fala, eu derramarei sobre toda a carne do meu Espírito. Mas se a gente não tem visto isso, se eu não tenho visto isso, é porque o erro está em mim. É porque alguma coisa o Senhor está falando comigo e eu não estou ouvindo. Eu não estou obedecendo aquilo que Ele está falando comigo. E por isso que o Espírito dele não vem. Porque a palavra do Senhor fala que Ele não habita em tempos imundos. O Senhor ele não vai nos batizar com o Espírito Santo a gente na vida toda torta. Ele não vai nos selar a gente vivendo de qualquer maneira. Ele quer conserto. Ele quer conversão verdadeiramente. Porque Ele fala que se o povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu vou ouvir. Mas se a gente continuar fazendo oração de boca para fora, ou continuar não orando, que muita gente não quer nem orar, como é que o Senhor vai ouvir? Porque Ele fala, pedi e dar-se-vos-á. Se eu não pedir, como é que eu vou receber? Louvado seja o Senhor. Aí da palavra do Senhor 24. Mas, porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei da vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso terror, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobreviendo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei de madrugada. Me buscarão, mas não me acharão, porque aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Então o Senhor está falando, olha, eu tenho falado com vocês. Porque quantas vezes o Senhor tem falado para nós, olha, se põe na posição, porque senão vai vir o vento. Senão eu vou trazer as pragas sobre a terra e aquele que está na desobediência vai passar. E o Senhor está falando que a gente não está ouvindo. Ele está falando, quando você estiver passando, não adianta clamar. Porque eu avisei. Porque eu falei com vocês. Porque eu repreendi vocês. Né? Louvado seja o Senhor. O 30. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Se a gente plantar aquilo que é ruim, a gente continuar plantando nossos pecados, o mal, não ouvindo a voz do Senhor, é isso que a gente vai colher. Porque o Senhor ele até perdoa as nossas falhas, mas Ele não nos isenta das nossas consequências. Foi assim com Davi. Davi é um grande exemplo disso. O Senhor ele perdoou o pecado do adultério que ele cometeu, mas não livrou ele da dor do luto de perder o seu filho. Não livrou ele da espada que entrou na sua casa. Davi morreu com espada dentro da sua casa, vendo os seus filhos brigando um com o outro, tentando tirar ele do trono, por conta do seu pecado. Mas Deus ele é tão misericordioso que Ele não permitiu que Davi perdesse a sua salvação. Mas as consequências do seu pecado Ele passou, pelo resto da sua vida. E da mesma maneira somos nós. Se a gente não ouvir, o Senhor ele até pode nos perdoar, mas a gente vai ficar passando as consequências. E o que é melhor? Sofrer a consequência do pecado que você cometeu ou viver na obediência? Porque a consequência ela dói. A consequência ela dói na gente. Então você está falando, você prefere o quê? Me obedecer e não ter que passar? Ou passar e sofrer a consequência? Porque é duas escolhas. O Senhor ele coloca a gente de nós duas escolhas, o bem ou o mal. O obedecer ou sacrificar, como diz a palavra do Senhor. Louvado seja o Senhor. Aí diz aqui,
o 32. Porque o desvio dos simples o matará, e as prosperidades dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente, e estará descansado do temor do mal. Aleluia. Então o Senhor está falando aqui para nós, que se a gente der ouvidos, Ele vai nos guardar. Se a gente der ouvidos, Ele vai nos livrar. Mas nós temos que ouvir a voz do Senhor, amém?